Bom dia, salve os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Jorge Luiz, estamos aqui para mais um momento devocional, mas antes vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, Pai que está no céu, Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, para compartilhar a sua palavra. Agora eu te peço, ó Pai, dá-nos, Senhor, a sua direção. Pai, venha, Senhor, nos abençoar, ó Pai, que nós venhamos, ó Deus, ouvir a sua palavra, Pai, e meditar na sua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Convido os irmãos a compartilharem comigo a leitura bastante conhecida, uma passagem bastante conhecida, que se encontra aqui em Gênesis, capítulo 32. Nós vamos estar lendo o versículo 22 ao 30, a passagem que nos fala que Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E nos diz assim a palavra: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Irmãos, temos aqui a passagem de Jacó pelo val de Jaboque, mas antes eu queria dar uma rápida pincelada sobre Jacó, porque ele estava ali naquela situação, naquele momento. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, e Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Jacó era foi o último dos patriarcas, mas Jacó, o nome dele significava suplantador, enganador. Jacó, ele temia Deus, mas ele agia muitas vezes de forma, podemos dizer assim, desleal. E assim ele fez com seu irmão. Enganou seu irmão, enganou seu pai, para ter direito à primogenitura, direito de uma coisa que já era prometido para ele. Deus já tinha prometido para a sua mãe. Quando nós vemos lá no capítulo 25, quando ela estava grávida, quando a sua mãe Rebeca estava grávida, e as 2 crianças lutavam dentro do ventre, e ela fala assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? Esse foi a perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Jacó, quem tinha direito à primogenitura era Esaú, mas Esaú não dava importância a isso. Mas Jacó, ele junto com a sua mãe, fizeram uma armação para comprar, para enganar Jacó, e ele recebia aquela bênção. E ele realmente recebeu aquela bênção do seu pai, sendo que o seu irmão se revoltou e ele teve que fugir da presença do seu irmão. E Jacó passou anos ali
se casou, adquiriu família, mas aquele passado o acompanhava, até Deus chegar para ele e falar: torna a sua terra e a sua parentela, porque ele tinha um passado que precisava ser resolvido. E Jacó agora se encontrava naquele momento em que ele estava indo de encontro ao seu irmão, e ele temia esse encontro, porque o seu irmão o jurou de morte. Ali no momento de revolta, de raiva, o seu irmão o jurou de morte. E ele agora vai atravessar o Val de Jaboque para ir encontrar com seu irmão. Mas ele, como eu disse, Jacó precisava ser transformado. Jacó, ele temia ao Senhor, ele seguia ao Senhor, mas Jacó ainda não tinha, podemos dizer assim, experimentado aquela verdadeira conversão. E esse momento em que ele atravessa o Val de Jaboque, a palavra nos fala que ele passou toda a sua família, passou tudo que ele tinha e ele ficou só. Então aquele foi o momento dele com Deus. Só ele poderia estar ali. Então a palavra diz que apareceu um anjo e ele lutou com aquele anjo. E a palavra de Deus nos diz que eles ficaram ali praticamente a noite toda lutando, até que o anjo tocou na sua coxa e o feriu. Então nós vemos aqui Jacó tendo uma experiência sobrenatural. Jacó, o Val de Jaboque era um rio cuja muitas vezes ele enchia e esvaziava. E Jacó ali, lutando com aquele anjo, muitos estudiosos dizem que aquele anjo era o próprio Deus, uma teofania, podemos dizer assim. E Jacó agora, ele luta por uma bênção genuína. Ele não está mais, ele precisava ser transformado. Tanto que ali naquela luta, não que ele venceu, mas ele venceu pela sua insistência. E eu não te deixarei se não me abençoares. Mas Jacó, ele precisava ser transformado. E ele foi transformado, porque até o nome dele foi mudado. Daquele momento agora ele não se chamava mais Jacó, suplantador, enganador, mas ele se chamava Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Lutou com Deus como príncipe. Lutar não podemos dizer assim, não uma luta física, mas uma luta, uma busca, uma procura, uma entrega, podemos dizer assim. E Deus o abençoou, mas antes dele ser abençoado, ele teve que passar pelo Val de Jaboque. O Val de Jaboque significa, na vida do crente, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos de Deus, nos enchemos da graça de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus. O Val de Jaboque significa na nossa vida mudança de caráter, mudança de atitude, transformação, onde nós nos colocamos nas mãos do Senhor para sermos transformados. E assim fez Jacó. E aquilo que ele temia, o encontro que ele temia com seu irmão. E o Val de Jaboque é onde a maldição se transforma em bênção, porque ali Deus nos trata, é só nós e Deus. É ali onde Deus começa a transformar o nosso caráter, porque Deus nos abençoa simplesmente por nos abençoar. Deus nos abençoa para cumprirmos um propósito dele. E como eu disse, Jacó foi um dos patriarcas aonde ali a promessa de Deus para o seu povo ia seguir adiante. E o Val de Jaboque é o lugar aonde o crente ele fica ali. Só ele, Deus, aonde ele luta para ser abençoado, mas antes de ser abençoado, ele tem que ser transformado, ele tem que ser colocado do jeito que Deus quer, e não, ele tem que agir segundo a ordem de Deus e não da maneira que ele quer agir. Ele tem que agir sendo dirigido, conduzido, guiado
por Deus. E não, então nós vemos que Jacó ali, logo depois, ele teve o encontro com seu irmão, e o seu irmão correu, o abraçou e o beijou, e eles ali puderam se reconciliar, vamos dizer assim. Nós não temos como prosseguir a nossa caminhada com o Senhor. Nós não temos como ter um presente com o Senhor se o nosso passado precisa ser resolvido. Então muitas vezes o Senhor nos fala: volta, se conserta e prossiga. Mas antes disso, é preciso passar nas mãos do Senhor para ser moldado, para ser transformado pelo Senhor. E Jacó, ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. E o Senhor, ele quer trabalhar na nossa vida, ele quer nos moldar, ele quer nos transformar, mas é preciso que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos e nos enchemos de Deus. Amém, meus irmãos? Eu fico por aqui e vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus e Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Te peço, meu Pai, que a sua palavra venha estar, Senhor, nos nossos corações e que nós venhamos, ó Deus, a cada dia estarmos dispostos, Pai, a cumprirmos, Senhor, a sua palavra, a cumprirmos, ó Deus, o seu propósito em nossas vidas, que o Senhor venha, ó Pai, nos abençoar, Senhor, para que venhamos, ó Deus, cumprir o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor.